Bom, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, a oportunidade. Eu sei que a minha agenda estava difícil e foi feito um esforço para acomodar no horário que eu poderia. Então, além de agradecer muito pelo convite, eu quero agradecer ainda mais pela consideração de ter conseguido encontrar um horário que permitisse que eu participasse, porque eu trabalho com esporte, estudo essas questões desde 99 e sempre faço questão de comparecer quando sou chamado para discutir com pessoas interessadas em pensar o futuro do esporte no Brasil e no mundo, claro, mas principalmente num ambiente tão qualificado quanto esse, porque o dia a dia do esporte acaba, em alguns momentos, sendo discutido nos tribunais. E nem sempre os operadores do direito têm tempo e ambientes propícios para refletirem sobre essas questões fora daquelas audiências que nem sempre permitem a maior reflexão sobre aquele assunto. Então, é uma grande alegria participar dessa primeira jornada de Direito Desportivo aqui do TRT da 8ª Região, que eu espero seja a primeira de muitas. E gostaria de ser convidado para todas elas, porque é sempre um prazer sentir o cheiro do patchouli aqui de Belém. Bom, o tema que me pedem para tratar hoje, que é justamente o direito de arena e o direito de imagem, aspectos relevantes do direito de arena e direito de imagem, me remete a uma reflexão um pouco mais ampla do que simplesmente tratar do artigo 42 da Lei Pelé, que é o artigo que trata do direito de arena, e do artigo 5º, inciso 28, e alguns outros dispositivos, tanto da Constituição quanto do Código Civil, que tratariam, de certa maneira, do direito de imagem, que é um direito da personalidade, que qualquer um de nós tem, não se limita simplesmente ao jogador de futebol, atleta, artista, ou quem quer que seja. Todos nós temos direitos inerentes à nossa personalidade, garantidos pela Constituição, e que ninguém pode dispor sem o nosso consentimento. E o nosso consentimento pode ser um consentimento oneroso, onde nós cobramos para aparecer em algum lugar. Isso é mais comum em artistas e atletas, em pessoas que estão em evidência, que têm certa atenção da mídia, mas é inerente a qualquer um de nós. Todos nós temos esses direitos. Então, para começar a nossa conversa hoje, eu chamo a atenção para esses dispositivos legais que tratam destes dois direitos que não se confundem em momento nenhum, que são os direitos de imagem e os direitos de arena. O direito de arena, ele é, inclusive, derivado de um direito que hoje pertence aos clubes. O que é o artigo 42 da Lei Pelé diz exatamente isso. O direito de arena pertence aos clubes e consiste no direito de negociar a captação, a transmissão, a exibição dos espetáculos esportivos que, porventura, os clubes participem. E aí nós temos um primeiro aspecto muito relevante. Se o direito pertence aos clubes, e é isso que a lei diz, eu pergunto, quais clubes? Existem 3 interpretações possíveis desse dispositivo hoje. A primeira é que o direito pertence ao clube mandante. Tem clube que defende isso. A segunda, que é a interpretação majoritária, pertence aos 2 clubes que estão jogando uma determinada partida. Então, aquela partida só poderia ser transmitida, exibida, captada, se houvesse o consentimento dos 2 clubes que lá estão em campo. Por fim, é possível também interpretar que os clubes de uma competição, como a que nós temos hoje, de pontos corridos, onde um jogo interfere no outro, todos eles deveriam anuir, consentir, transigir para que o jogo daquela competição, da qual todos participam, fosse transmitido. Então, nós temos hoje uma grande confusão decorrente dessas interpretações divergentes que o artigo 42 da Lei Pelé nos permite traçar.
Pois bem, do ponto de vista prático, nós nunca tivemos um problema, porque o mesmo comprador comprou tudo a vida inteira no país. Nós, pela primeira vez agora, na TV fechada, temos o Esporte Interativo comprando o direito de alguns clubes e a Globo comprando o direito de outros. Mas, até então, nunca houve um caso prático em que essa diferença de interpretações do artigo 42 pudesse ser suscitada, porque se a mesma entidade, se a mesma empresa compra de todo mundo, qualquer que seja a interpretação, ela está coberta. Pois bem, agora nós temos pela primeira vez essa questão e o entendimento majoritário tem sido que as partidas só poderão ser transmitidas se os dois clubes tiverem vendido para a mesma empresa ou se as empresas que compraram daqueles dois clubes os direitos entrarem em acordo e aí possam transmitir da maneira que acordarem. Essa é uma das questões que nós estamos discutindo na Comissão de Juristas do Senado para melhorar a redação da lei que trata disso. Mas, para o atleta, o direito de arena decorre também do artigo 42, que destina a ele um percentual do valor que for auferido pela comercialização desses direitos. Então, ele recebe, via sindicato, 5% dos valores totais que forem negociados. Então, o direito de arena, no que toca o atleta, nasce daí. O direito de imagem nasce da Constituição, né, o Código Civil, e geralmente se consubstancia num contrato que muitos defendem ser de natureza civil, né, onde o clube compra, o clube ou alguma outra empresa, porque nem sempre a confusão se dá quando o clube compra, mas nem sempre é o caso. Há vários atletas que têm seus patrocinadores, que não são necessariamente os seus clubes, e esses patrocinadores têm com esses atletas um contrato que trata sobre o direito de imagem, que não é contestado porque não há um outro vínculo com esse atleta, como há o vínculo empregatício quando ele joga naquele clube. E aí, eu queria tratar da questão central, que é recorrente, que é justamente quando o atleta tem um contrato de trabalho com um clube e tem também um contrato de imagem com este clube. Isso se dá, a verdade é a seguinte, existem fatos sociais que se sobrepõem, a verdade, a qualquer interpretação. Eu, quando cheguei hoje aqui a Belém, eu cheguei às 2h da manhã, e a pessoa que me buscou, aliás, uma simpatia, fez questão de passar comigo pelo Ver o Peso, que já estava cheio de açaí, cheio de peixe, e eu fiquei imaginando, lá não tem nota fiscal, lá não tem carteira de trabalho, lá não tem INSS, mas lá funciona, gira dinheiro, existe, pessoas sobrevivem daquilo ali. Esse é o fato social. Famílias se sustentam com aquele trabalho. Pois bem, nós temos no futebol e na sociedade o mesmo fenômeno acontecendo em diversos graus. O que acontece hoje, inclusive, não só no futebol? Mais da metade de todos os rendimentos declarados no Brasil, mais da metade, cerca de 56% de todo o rendimento declarado no Brasil não é tributável. Significa dizer o seguinte, há um fenômeno no Brasil de migração do trabalho para o capital. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muita gente hoje, ao invés de ter uma carteira assinada, monta uma empresa para emitir nota fiscal. E essa empresa não tem sequer um funcionário. Essa empresa existe no papel para emitir notas fiscais e distribuir dividendos. Na verdade, é uma engenharia encontrada para diminuir principalmente os encargos trabalhistas e também tributários. Aliás, uma empresa paga menos imposto do que uma pessoa física no país. A alíquota da pessoa física é de 27,5%. Na empresa chega a 15%, 16%. Então, quem pode hoje organizar o seu recebimento desta forma tem feito isso. E o resultado é justamente essa quantidade enorme de rendimentos declarados, legais, simplesmente não tributados. E o problema não é só na tributação, o problema maior é na Previdência Social, porque quando se retira
do sustento da Previdência, essa massa de trabalhadores que, em geral, são aqueles que ganham melhor, porque quem não ganha tão bem não tem condições, nem talvez capacidade para organizar esta burocracia para pagar menos imposto, se retira também as maiores contribuições à Previdência. E qual é o reflexo disso? É o colapso do nosso sistema. Por quê? Porque se ele é retroalimentado através da população economicamente ativa, que vai, na verdade, sustentar o pagamento daqueles que se aposentaram, ora, quando se retira uma parcela significativa, do ponto de vista econômico, da população economicamente ativa para a contribuição à Previdência, nós temos o colapso do sistema. Não entrou dinheiro suficiente para pagar a quantidade de aposentadoria que ele tem que pagar. E isso é um fenômeno que hoje acontece no Brasil em todas as áreas, todas, sem exceção, sem exceção. Existe, inclusive, um fenômeno que vai além, que é a terceirização. Quanto mais se pode terceirizar hoje em dia, se diminui riscos trabalhistas em tese, as empresas vêm tentando fazer isso. Então, se isso acontece na sociedade como um todo, ora, se o futebol é um microcosmos da sociedade, se o esporte, principalmente, mas o futebol, em razão do potencial econômico que tem, também nós vemos o mesmo efeito no futebol. Os clubes que hoje pagam fortunas para os seus atletas organizam este pagamento de uma forma a tentar pagar menos impostos e menos encargos, tanto para o atleta quanto para o empregador, para o clube. Então, se coloca uma parte do contrato como contrato de trabalho, uma carteira assinada, contrato registrado lá na CBF, nas federações, e outra parte num contrato de natureza civil, direitos de imagem, pagando a ele um outro valor que muitas vezes é bem superior ao valor do contrato de trabalho. Teoricamente, ora, nós temos aí entendimentos distintos. O seu trabalho, volta e meia, entende que isso é, na verdade, uma burla à legislação trabalhista e que essa remuneração total é trabalhista e, no final das contas, não se poderia organizar esse tipo de relação dessa forma. Por outro lado, há casos e casos. Se nós olharmos, por exemplo, o caso daqueles jogadores que vendem a sua imagem, que muitas vezes não é nem com ele o contrato, ele constitui uma empresa, né, que compra, ou melhor, uma outra empresa compra os direitos dele. Às vezes, por exemplo, o Pelé recentemente vendeu por alguns milhões todos os seus direitos de imagem para uma empresa inglesa. Qualquer pessoa que quisesse contratar o Pelé para qualquer coisa tinha que contratar uma empresa da Inglaterra, que passou a ser por 10 milhões de dólares, salvo engano, proprietária por 10 anos dos direitos de imagem do Pelé. Pois bem, se ele estivesse jogando e fizesse esse tipo de contrato com essa empresa, isso seria uma burla à legislação trabalhista? Provavelmente não, porque há uma série de elementos aí para comprovar que a imagem dele realmente é utilizada, que a empresa pagou a ele por uma outra razão, de uma outra forma, não se confundem as figuras dos empregadores. Pois bem, mas quando o sujeito está jogando ainda, nós temos muito mais dificuldades, porque muitas vezes o clube assume sim a responsabilidade de negociar uma série de patrocínios, como foi o caso do Corinthians com o Ronaldo. O Ronaldo, fenômeno, quando foi jogar no Corinthians, ele tinha uma parte, um salário garantido, e a outra parte com um percentual de todos os patrocínios que o Corinthians, porventura, conseguisse dali para frente. Em alguns casos, tinha o patrocínio inteiro. Ele tinha uma das mangas, se fosse vendida, era toda dele, e isso era tudo organizado como um contrato de imagens de natureza civil, porque se fosse organizado como parte do seu contrato de trabalho, talvez os encargos trabalhistas inviabilizassem economicamente aquela relação. Então, nós temos hoje uma confusão muito grande em relação a esse vínculo de trabalho do atleta com o clube e esse vínculo também de imagem do atleta com o clube. Agora, o mais interessante disso tudo é que o atual modelo de negócio do esporte, particularmente do futebol, ele já dá sinais de esgotamento.
A televisão, durante os últimos 30 anos, financiou o esporte no mundo inteiro, e não foi diferente aqui no Brasil. Agora eu pergunto, a geração do milênio, que são os mais jovens, é também agora a geração Z que veio depois, assiste cada vez menos televisão. Se a televisão tem cada vez menos audiência, ela, sem dúvida, terá menos anunciantes. 90% praticamente das pessoas que assistem futebol na televisão hoje, no Brasil, tem uma segunda tela na mão. Tem um celular, um tablet, um computador, e geralmente estão numa rede social, Twitter, Facebook. Se os anunciantes conseguem alcançar o mesmo consumidor através de uma plataforma mais barata e mais engajadora, quanto tempo mais as senhoras e os senhores acreditam que eles continuarão colocando o caminhão de dinheiro que colocam para comprar os anúncios da televisão? Grandes empresas hoje já investem mais em mídias sociais do que em televisão. O mercado publicitário brasileiro sempre foi concentrado na Rede Globo, e continua sendo. Mas durante muitos anos, o SBT, a Record, sempre estavam ali no segundo lugar de recebimentos de investimentos do mercado publicitário. Pois bem, o segundo lugar, o ano passado, foi o Google. O Google, no Brasil, já recebeu mais investimentos publicitários do que o SBT, do que a Record. E se a gente projetasse um gráfico, o Google está assim, a Globo está assim. Então, em bem pouco tempo, é possível que as redes sociais já recebam mais investimento do mercado publicitário do que a televisão. E quando isso acontecer, a televisão continuará pagando, conseguindo pagar o dinheiro que ela paga para transmitir eventos esportivos. E se não tiver dinheiro vindo dali, nós temos uma crise sem precedentes, porque se não entra dinheiro, não sai dinheiro. Como é que eles vão continuar pagando os atletas, seja pelo contrato de trabalho, seja pelo contrato de imagem, seja por que for? Se não há dinheiro, não há pagamento. Então, eu digo isso pelo seguinte, doutor Maurício, bem-vindo. Eu digo isso pelo seguinte, essa discussão legalista, positivista, sobre a letra da lei e o que ela permite, ela perde efeito quando o fato social se sobrepõe a ela. Olha, uma blogueira chamada Kéfera, que eu não conhecia, e eu não sei se vocês conhecem. Alguém aqui conhece a Kéfera? Você conhece a Kéfera? Olha só, uma pessoa aqui no auditório conhece a Kéfera. Quem conhece o Rodrigo Santoro? Todo mundo. Pois bem, o Rodrigo Santoro é o maior salário da Rede Globo hoje, cerca de R$300 mil por mês. A Kéfera, que só uma pessoa aqui conhece, ganha quase R$400 mil por mês sem estar na televisão em lugar nenhum. Ela tem um YouTube dela, ela é uma youtuber. E assim como ela, eu posso citar vários outros, pessoas que da sua casa, com o seu celular, produzem conteúdo próprio, transmitem esse conteúdo próprio sem precisar de nenhuma estrutura, como as televisões que a gente conhece, e já ganham mais do que o sujeito que está lá trabalhando na Rede Globo de televisão. Esse é o fato social. Esse é o ver o peso, que não tem nota, não tem carteira, mas as pessoas trabalham, ela existe, funciona, se sustenta. Então, se nós não conseguirmos estruturar a legislação e os entendimentos jurisprudenciais para compreender a revolução que a nossa sociedade vive, nós ficamos completamente descolados do que acontece por aí. Vou dar outro exemplo. O maior veículo de mídia do mundo não é a Globo, não é a CNN, não é a BBC. O maior veículo de mídia do mundo é o Facebook. Não produz conteúdo.
Ele não produz um conteúdo, ele não paga artista, não paga cenário, não paga nada. Nós produzimos o conteúdo do Facebook e nós consumimos em rede o próprio conteúdo do Facebook. E ele é hoje o maior veículo de mídia do mundo. A maior transportadora do mundo, hoje, é o Uber. Ela não é proprietária de um carro, ela não é dona de um carro. Aliás, uma decisão na Europa, agora, recente, considerou que os motoristas do Uber são empregados do Uber. E listou lá uma série de elementos para sustentar essa decisão. No Brasil, se fosse esse o caso, o modelo de negócio do Uber acabaria completamente, porque não haveria condições de cumprir todas as obrigações decorrentes desse vínculo. E aí, quando esse modelo de negócio acaba, quem se beneficia? A sociedade que não se beneficia, porque hoje, qualquer um que utiliza os serviços do Uber não quer mais andar de táxi. É uma realidade. O motorista do Uber, que trabalha quando quer, como quer, que não tem que pedir, que comprar licença por não sei quantos mil reais, dependendo do lugar. Lá no Rio de Janeiro, uma licença custa 50, 60, 70 mil reais. É uma barreira de entrada. Agora, nos Estados Unidos, poxa, eu só andei de Uber e as pessoas são trabalhadoras em outras áreas que, nas horas vagas, resolvem utilizar o carro delas para fazer um dinheirinho a mais. A sociedade se organizou, aproveitando as novas tecnologias. E por que eu digo isso aqui nesse momento? Porque a discussão sobre se o contrato de imagem compõe o salário do jogador é uma discussão antiga, de certa maneira ultrapassada, porque daqui a bem pouco tempo, cada jogador que tenha uma presença organizada nas redes sociais, talvez consiga ganhar mais nas redes sociais do que ganha no seu clube. E será que isso, em algum momento, pode ser considerado parte do seu salário? Nós vivemos isso hoje. Se a Kéfera consegue mobilizar essa quantidade de recursos e de gente, será que o Neymar não conseguiria? Talvez até muito mais. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem mais seguidores no Twitter do que o Real Madrid, o time onde ele joga. Será que em algum momento nós podemos imaginar o jogador pagando ao clube um pedaço daquilo que ele, porventura, consiga auferir nas redes sociais? Porque o potencial que eles têm hoje pode ser maior do que o do clube. Nessa mudança de modelo de negócios que nós já estamos vivendo, As Olimpíadas de 2016, na Inglaterra, teve uma audiência maior via streaming do que na TV linear. Isso é uma mudança brutal. Por quê? Porque muita gente fala que o esporte pode salvar a televisão porque é o único conteúdo que tem que ser assistido ao vivo. Isso não é verdade. Em 2012, a NBC, que é a empresa americana que compra os direitos das Olimpíadas, transmitiu os Jogos Olímpicos de Londres no seu horário prime, com os eventos tendo acontecido horas antes em Londres. Todo mundo já sabia o resultado do evento. E, mesmo assim, a NBC teve, em 2012, os maiores índices de audiência com a transmissão das Olimpíadas, com as pessoas assistindo eventos que elas já sabiam o resultado. Esse ano, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que assistiu pelo Sport TV na hora que queria, porque os eventos ficaram disponíveis, também foi impressionante. Há uma mudança nos hábitos de consumo da sociedade, que cada vez mais quer consumir na hora que quer, na plataforma que quer, onde quiser. O celular, que todo mundo hoje tem na mão, é a sua maior ferramenta de interação. Quanto tempo mais as pessoas vão ficar assistindo 90 minutos na frente de uma televisão para ver o seu time jogar? Cada vez menos. Nós ainda ficamos porque a gente tem, talvez, esse hábito já cristalizado, mas os nossos filhos e netos não ficam mais. E achar
que os nossos filhos e netos vão torcer para os nossos times simplesmente porque nós torcemos, ora, é ignorar que hoje, o time que mais vende camisa no Brasil é o Barcelona, o time que tem a maior audiência no Brasil é o Barcelona, o segundo é o Real Madrid, o terceiro é o Flamengo. Nós já vivemos os efeitos de uma globalização de mão única, que impede que os nossos clubes desenvolvam mercado lá fora, mas abrem o nosso mercado para que os clubes lá de fora desenvolvam por aqui. E mais, hoje tem uma matéria do New York Times dizendo o seguinte: as pessoas, os jovens jogando futebol hoje, já imitam os dribles do videogame. Cada vez mais o videogame assume um espaço importante na agenda de atividade das pessoas, substituindo, inclusive, a atividade física. E substituindo, inclusive, a própria atividade, o próprio interesse de ir no estádio. Olha, já existem campeonatos de videogame acontecendo em estádios de futebol lotados, com as pessoas assistindo. E por que isso? Porque a pessoa se identifica. A gente vai assistir futebol, porque a gente tinha uma identidade. A gente queria jogar como aquelas pessoas jogam na pelada que a gente praticava. A gente se identificava com aquilo. As gerações que estão vindo aí se identificam muito mais com o videogame do que com a atividade física em si. Então é natural que ela vá assistir os craques jogando videogame, porque ela quer repetir em casa o que ela vê aquele craque fazendo, assim como a gente queria repetir na pelada o que a gente via o craque fazendo. Imaginar que as coisas vão continuar como são, simplesmente porque elas são assim hoje em dia, é miopia. E dentro disso, as decisões que os tribunais proferem e as discussões sobre a legislação precisam levar em consideração o fato social, que é concreto. E precisam levar em consideração também que nós temos uma legislação completamente obsoleta. No caso do esporte, então, é um emaranhado de remendos que não fazem o menor sentido. Desde 1941, que nós temos a mesma estrutura esportiva no Brasil, criada pela ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, a ditadura mais sanguinária que o Brasil já teve, matou mais gente do que o regime militar. Tinha um sujeito chamado Filinto Miller. É só pesquisar no Google para ver a quantidade de gente que ele perseguiu, os integralistas. Né? Eles tinham lá um departamento de propaganda que passava na rádio um comercial dizendo o seguinte: na sua casa tem comunista? Não vou lá. Na sua casa tem integralista? Não vou lá. Peço licença para mandar Filinto Miller em meu lugar. Então, o governo colocava no rádio, que era o maior meio de comunicação da época, a propaganda do regime que matava, perseguia as pessoas que pensavam diferente, com inclinações fascistas, que quase se aliou ao Mussolini na Segunda Grande Guerra, que foi, inclusive, a mesma pessoa que criou a CLT, que na época valia para os trabalhadores urbanos, quando a grande maioria dos trabalhadores brasileiros viviam na zona rural. Então, também essa legislação precisa de um certo oxigênio, porque mesmo quando ela foi criada, já não se aplicava à grande maioria dos trabalhadores brasileiros. Talvez até tenha sido criada com certa facilidade por isso. Agora, daqui para frente, as relações na rede. Quem é que regula a Bitcoin? Que, poxa, hoje em dia qualquer um pode comprar e é hoje uma moeda corrente no mundo inteiro, onde você não passa por controle de banco central nenhum, não passa por controle de câmbio nenhum, de taxa nenhuma, e vale no mundo inteiro. É um admirável mundo novo, que se modifica com muito mais velocidade do que o mundo se modificava até agora. Aliás, se a gente for analisar a velocidade com que as transformações vêm acontecendo no mundo, a gente vê que elas vêm se acelerando ao longo dos anos. Da Revolução Industrial para agora, nossa, revolução total. Agora, nos últimos 10, 15 anos, o mundo está completamente diferente. A materialidade da riqueza, as empresas mais ricas do mundo hoje não são aquelas
que tem parque industrial, que tem muitos empregados, são aquelas que têm plataforma de interação na rede. Google, Facebook, Twitter, Microsoft, que bem ou mal fabrica software, fabrica hardware, mas tem, principalmente no software, o seu principal ativo. E aí, como é que isso tudo afeta o futebol? Como é que isso tudo afeta os direitos de arena, os direitos de imagem, que são, na verdade, a base de tudo aquilo que acontece na rede, porque a rede não é, no fim das contas, a propagação da sua imagem? Por isso que, quando me convidaram para falar sobre os aspectos relevantes do direito de imagem e do direito de arena, eu não gostaria de me limitar simplesmente à interpretação que nós temos hoje, tanto na legislação quanto na jurisprudência, principalmente desses dispositivos que eu citei no início. Artigo 42 da Lei Pelé, que trata do direito de arena e também destina um percentual para os atletas, e os artigos da Constituição e do Código Civil, que tratam dos direitos da personalidade, que dão origem aos direitos de imagem. Esse é o panorama legislativo que nós temos hoje e é completamente inadequado para regular as relações que nós temos na sociedade hoje. O que nós temos hoje na lei não é adequado para o que nós temos hoje na sociedade. Ponto 2. Decorrente da interpretação da lei, boa parte do que nós temos na jurisprudência também não se adequa àquilo que nós precisamos para desenvolver a atividade na sociedade. Porque a ninguém interessa, por exemplo, que determinados encargos acabem sacrificando o próprio negócio. É preciso buscar um equilíbrio, porque também não interessa ao empregado que o seu empregador vá à falência, que ele não consiga contratá-lo, que ele não tenha emprego. E seria esse o caso se todos os contratos de imagem que os clubes brasileiros têm hoje fossem considerados como salário. Simplesmente eles não teriam condições de pagar o que pagam aos atletas. E aí o mercado é implacável. Por quê? Bom, os clubes brasileiros todos sufocados pela quantidade de encargos que se teria que pagar. Quem se beneficia? Os clubes estrangeiros, no mercado global, podem levar os nossos jogadores oferecendo menos, porque a nossa capacidade de oferecer um salário competitivo diminui. A gente já tem um problema enorme, em razão da fragilidade e da instabilidade da nossa economia, que nos coloca numa desvantagem cambial em relação aos clubes europeus. E ainda tendo menores condições de oferecer ao atleta uma compensação financeira pelo seu trabalho, seja ele do ponto de vista do jogo em si, seja ele pelo ponto de vista da imagem que ele empresta ao clube para negociar junto aos patrocinadores, nós teríamos muita dificuldade para manter os atletas no Brasil por mais tempo. Então, a ideia de que nós estaríamos ajudando um ou outro atleta ao garantir a ele o direito sobre os direitos de imagem, como se falara fosse, na verdade, pode ser um prejuízo para todo o sistema, uma vez que pode inviabilizar justamente que mais atletas consigam ganhar mais pela sua atividade, das maneiras que, porventura, for possível ganhar mais. E aí, para terminar aqui a nossa primeira etapa, eu acho que a gente abre para pergunta, talvez, se for o caso, eu estou à disposição. Tudo isso cai por terra quando cada atleta passa a perceber o potencial que tem na rede. Aí que não tem lei mesmo. Aí hoje é uma terra de ninguém. Ele pode receber até em Bitcoin, onde ele quiser, do jeito que ele quiser. E não tem regulação ainda pensada para isso. E realmente, se a Kéfera consegue ganhar R$300 mil por mês num canal que ela mantém no YouTube, sem custo, canal no YouTube qualquer um de nós pode ter, hein? E não precisa assinar contrato com ninguém, não precisa ser empregado de ninguém, não precisa ter carteira de trabalho, não precisa ter nada. Qualquer um de nós pode criar e colocar o que a gente quiser. Se ela consegue, com isso, mais de R$300 mil por mês, ora, o que um atleta, um jogador de futebol,
que, além do carisma que tem, está toda hora nos principais meios de comunicação para reforçar ainda mais a presença que ele tem na vida das pessoas, pode alcançar. O potencial dele, em tese, é muito maior. E aí? Ele processa o YouTube como empregador dele? Porque é a única relação que ele tem. Nós temos um admirável mundo novo à nossa frente. Eu acho que esse é o aspecto mais relevante, tanto do direito de arena, porque cada um de nós pode ir ao jogo de futebol e filmar com o seu celular e transmitir ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter. Aliás, a NFL já foi transmitida ao vivo pelo Twitter. A final da Champions League, esse ano, foi transmitida ao vivo pelo YouTube na Inglaterra. Nós já temos esse movimento acontecendo. E qualquer um de nós, com um celular na mão, é produtor de conteúdo e possui os meios para veiculá-lo mundialmente, ao vivo. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma revolução à espreita no que toca os direitos de arena. E no que toca os direitos de imagem, ora, também nós vivemos hoje um admirável mundo novo, onde cada atleta tem um potencial enorme nas redes sociais, na internet, e, aproveitando-se disso, coloca por terra boa parte das discussões que nós temos hoje em relação ao direito de imagem. Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Eu agradeço muito pela atenção. Muito obrigado.